Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Vamos para mais uma aula sobre introdução à química, mas agora vamos dar ênfase à classificação dos carbonos. Em relação à classificação do átomo de carbono, pode ser quanto à hibridização. O que é hibridização? Hibridização é a fusão de orbitais atômicos incompletos para a formação de um estado híbrido. Híbrido quer dizer mistura. No caso do átomo de carbono, nós vamos utilizar apenas os orbitais S e o P. Ele pode ser a hibridização sp3, sp2 ou sp. Já quanto ao número de carbonos ligados, ele pode ser primário, que é quando se liga a um carbono, secundário quando se liga a 2, terciário quando se liga a 3 e quaternário quando se liga a 4 carbonos. Hibridização nada mais é do que a mistura de orbitais atômicos. Aqui está o estado fundamental do átomo de carbono. O átomo de carbono ele vai ter 6 elétrons, né? Ele está na família 4A ou 14. Ele tem 4 elétrons na última camada. E no final, e ao total, ele tem 6 elétrons, né? No átomo neutro, ele vai ter 6 elétrons. Então, aqui, ó, 2 na primeira camada, 2 elétrons. Na segunda camada, ele tem 2 elétrons no orbital S e 2 elétrons no orbital P. Esse aqui é o estado fundamental do carbono. Se caso o carbono tivesse essa configuração, ele só poderia fazer 2 ligações químicas, que é para preencher esses 2 orbitais semi-preenchidos, ok? Então ele faria apenas 2 ligações químicas. Mas vimos que o carbono ele faz quantas ligações? 4. Então o que é que acontece? Um elétron daqui, ele ganha energia, certo? E pula para um orbital P aqui, ok? Então ele fica no seu estado excitado. Então ele ganhou energia e foi para um orbital de maior energia, ok? Só que o que acontece? Esse não vai ficar desse jeito. Um orbital de menor energia, um orbital de maior energia. Eles vão se misturar, tá? Então esse aqui é um estado híbrido, misturado. Um orbital S, 3 orbitais do tipo P. Por isso que a hibridização dele vai ser sp3. Um S3P, ok? Só que o que é que acontece? Quando tem uma ligação dupla, ele precisa de uma ligação do tipo π. Essa ligação do tipo π, ela é formada por um orbital P puro. O que quer dizer um orbital P puro? Um orbital que não está hibridizado, tá? Que não está misturado. Então aqui, ó, ele continua com a mesma energia que tinha antes. Então é um orbital P puro. Então ele sai, ele não se mistura com os outros. Então quando tem uma ligação do tipo π, ele precisa de um orbital P puro. Então ele sai, ok? Então se ele saiu, em vez de sp3, vai ficar sp2. sp2. Um S2P, ok? Se caso ele tiver uma ligação tripla, ele vai ter 2 ligações do tipo π. Então, nós vimos que para formar a ligação do tipo π, precisamos de um orbital P puro, tá? Então, se a gente tem uma tripla, tem 2 ligações do tipo π, então precisamos de 2 orbitais do tipo P puro, ok? Então, se esses 2 saíram, sobra apenas 2 orbitais híbridos, o S e o P, ok? Então, essa hibridização seria do tipo sp, ok? Deu para entender mais ou menos? Ó, estado fundamental, ganha energia, esse elétron ele passa para um orbital de maior energia. Então esses orbitais eles se fundem, certo?
eles se misturam, formando os orbitais híbridos, ok? Então, quando forma esses orbitais, ó, aí tem que vir um elétron para preencher esse, outro para preencher esse, outro para preencher esse e outro para preencher esse. Por isso que o carbono ele faz 4 ligações químicas. Então vamos lá. O que vocês precisam saber é o seguinte: quando tem 4 ligações simples, esse carbono ele vai ter a hibridização sp3, ok? Então, por quê? Porque é tudo ligação sigma, não tem nenhuma ligação pi que precise de um orbital p puro, então todos eles vão estar misturados, ok? sp3. Caso tenha uma dupla, já sai um orbitalzinho p e o resto vai ser a hibridização. Então, se sair um, em vez de sp3, vai ser sp2, ok? Se tiver uma ligação tripla, tem 2 ligações pi, então já tira 2 quadradinhos. Então, sp3 tirando 2, sp. A mesma coisa acontece quando tem 2 duplas ligações, ok? Então fica sp. Um jeito mais fácil também pode ser contando as ligações do tipo sigma, ok? Conta as ligações do tipo sigma. Exemplo, aqui esse carbono tem 1, 2, 3, 4 ligações do tipo sigma. Uma fica para o S e 3 ligações para o P. Então a hibridização desse carbono é do tipo sp3. Vamos ver se dá certo com o outro. Aqui, ó. Uma ligação sigma, outra ligação do tipo sigma, e aqui tem uma pi e uma sigma. Então só tem uma sigma. Então 1, 2, 3. Então se é 3, 1 fica para o S, 2 para o P. Então hibridização sp2. Aqui, ó, tem uma ligação sigma aqui, uma ligação sigma do outro lado. Então tem 2 ligações sigma, uma para o S, uma para o P. Hibridização sp, ok? Continuando, aqui, ó, também tem uma dupla. Na dupla só conta uma ligação. Então 1, 2, 3. 3 ligações sigma, uma vai para o S, 2 para o P. sp2. Mas esse carbono são 3 ligações do tipo simples. Se é 3 ligações do tipo simples, uma para o S, 3 para o P. Então sp3. Aqui, ó, tem uma tripla. Quando tiver uma tripla, conta apenas uma ligação do tipo sigma. Então 1, 2. Uma para o S, uma para o P. Então sp. Aqui esse carbono também, ó, conta uma ligação sigma, outra ligação sigma, 2. Então uma para o S, uma para o P. Ok? Entenderam mais ou menos como é? Pegaram a manha? Então é exatamente isso, ó. Só se preocupar, só muda a hibridização caso tiver uma dupla ou uma tripla ligação. Se não tiver dupla nem tripla, é tudo hibridização do tipo sp3, ok? Tem a regra da mão, certo? Como é essa regra da mão para saber a hibridização? Aqui, carbono, ele vai fazer 4 ligações químicas, ok? Então vamos lá. Quando tem 4 ligações simples, então, ó, as 4 ligações simples. Então, os espaços entre os dedos é a quantidade que a gente vai elevar. Então, tem 1 espaço, 2 espaços, 3 espaços. Então, sp3. Aqui, ó. Outro exemplo. Tem 2 ligações simples e uma dupla. Ó, quando tiver uma dupla, junta os dedinhos, tá? Quando juntou os dedinhos, ficou quantos espaços entre os dedos? 1, 2. Então, eleva a 2, ok? Mais um exemplo. Quando tiver 2 ligações duplas ou uma simples e uma tripla, o que é que a gente faz? Ó, quando tiver 2 ligações duplas, aqui, ó, 2, 2. Separou as duplas, então só tem um espaço no meio. Então, ó, eleva a 1, mas não precisa escrever 1. Então, SP.
Aqui, ó, quando tiver uma simples e uma tripla, ó, 3 dedinhos juntos e uma simples separado. Quantos espaços entre os dedos ficou? 1. Então, eleva a 1, mas não precisa novamente elevar, já é implícito, então fica do tipo sp, a hibridização do átomo. Cada carbono tem uma hibridização, ok? Agora, nós vamos classificar os carbonos, cada carbono, de acordo com o número de carbonos ligados, tá? Ele pode ser primário, quando o carbono ele é ligado a um carbono, secundário, quando ele é ligado a 2 átomos de carbono, terciário, quando ele é ligado a 3 átomos de carbono, e quaternário, quando ele está ligado a 4 átomos de carbono. Aqui, ó, vamos para exemplo. Esse carbono aqui está ligado a quantos átomos? Na verdade, vamos começar com esse. Esse carbono aqui está ligado a quantos átomos? Apenas um átomo de carbono. Então, se ele está ligado a apenas um átomo de carbono, ele é primário. Esse aqui, ó, também só está ligado a esse átomo de carbono. Então, ele vai ser primário. Esse de baixo, apenas ligado a esse átomo de carbono. Então, mais um primário. Esse aqui, ó, ele está ligado a 1, 2, 3, 4 carbonos. Então, ele vai ser quaternário, ok? Vamos lá para mais um exemplo. Esse carbono aqui, ele está ligado a 1, 2. Essa dupla não importa. Só quero saber que ele está ligado a um carbono aqui, ó. Um carbono aqui e outro aqui. Então, ele é secundário. Esse carbono é a mesma coisa, ó. Está ligado a esse e a esse. Então, o carbono vai ser secundário. Mais um. Esse carbono está ligado a esse e a esse. Secundário novamente. E esse aqui está ligado a 1, 2, 3. Então, está ligado a 3 carbonos. Ele vai ser terciário. Esse aqui de baixo, ligado a apenas esse. Então, a um carbono, ele vai ser primário. Esse aqui, ele está ligado a esse e a esse. Então, 2, secundário. E esse aqui está ligado a apenas um carbono. Lembrando que só conta as ligações com carbono, não importa os hidrogênios. Então, ele é primário, ok? Então, para ver se vocês entenderam realmente o assunto, mais um exercício rapidinho. Bote pause e tente responder, ok? Conseguiram? Vamos comparar as respostas? Vamos lá, rapidinho. A hibridização. Então, vai ser, os carbonos vai ser sp, sp2 ou sp3. Vamos lá. Primeira coisa, contar as ligações do tipo sigma. Eu sei que as ligações com hidrogênio é do tipo sigma, então aqui já tem duas. Quando tiver uma dupla ligação, em vez de contar os dois, conta apenas um, porque é apenas a ligação sigma. Então vamos lá. 2 com 1, 3. Então 1 para o S, 2 para o P. Então a hibridização sp2. Aqui, ó, tem duas duplas, ok? Então conta um dessa e uma dessa. Duas ligações sigmas. Então uma para o S, uma para o P. Então a hibridização sp. Aqui, ó. Dupla ligação. Só conta uma ligação do tipo sigma. Então, 1, 2, 3. Uma para o S, 2 para o P. Então, sp2. Aqui, ó. Ligação tripla. Ligação tripla só conta uma ligação, porque a única só tem uma ligação do tipo sigma. Então, uma com uma, duas ligações. Então, uma para o S, uma para o P. Então, vai ser do tipo sp. A mesma coisa essa aqui, ó. Uma ligação sigma aqui, outra ligação sigma aqui. Uma para o S, uma para o P. sp. Ok? E aqui, ó, 3 ligações com hidrogênio, mais uma aqui, 4. Uma para o S, 3 para o P. Ok? Acertaram? Vamos para a letra B? Primeira coisa, lembrar que cada junção dessa, dos tracinhos, tem um carbono, ok? Então vamos lá. Para facilitar também, coloca os hidrogênios. Lembrando que o carbono faz 4 ligações químicas, então 2 com 1, 3. Falta quantas? 1
ligação, ok? A mesma coisa acontece com todo o anel benzeno, certo? Aqui, ó, 2 com uma, 3, mais uma aqui, 4. Não tem hidrogênio, mas essas duas aqui tem, ó. Esse carbono faz uma, 2 ligações. Quantos faltam? Isso, 2 ligações. E esse último aqui faz apenas uma ligação. Quantas faltam para 4? Isso, 3 ligações, 3 hidrogênios, ok? Então, vamos saber a hibridização de cada um. Aqui, ó. Quando tem dupla ligação, conta como 1. Então, 1, 2, 3. Uma para o S, 2 para o P. Hibridização sp2. Aqui, ó, uma ligação dupla. Então, conta só uma. Então, 1, 2 e uma com hidrogênio. 3. 1 para o S, 2 para o P. sp2. Então, toda a estrutura do benzeno vai ser sp2. sp2, sp2 e sp2. Ok? Vamos agora observar esses 2 carbonos aqui, tá? Então, ele tem uma ligação, 2, com 2 aqui, 4. Uma para o S, 3 para o P. Note que eles não têm nem dupla, nem tripla ligação. Quando não tiver dupla nem tripla ligação, a hibridização vai ser do tipo sp3, ok? Espero que tenham acertado. Agora, nós vamos para a segunda questão, em relação à classificação dos carbonos em primário, secundário, terciário ou quaternário. Pause o vídeo, tente responder. Vamos comparar as respostas? Vamos lá, aqui, ó. Primeira coisa, lembrando que quando junta 2 linhas dessa, quer dizer que tem um carbono, outro carbono, outro carbono, outro carbono aqui, tá? Então, para facilitar, vamos colocar as bolinhas. Cada bolinha dessa representa um carbono. Então, vamos lá. Esse carbono aqui, ele está ligado a apenas um carbono, ó. Ligado a apenas esse carbono. Então, quando ele está ligado a um carbono, ele se chama, isso, primário. Vamos para o outro. Esse carbono aqui, ele está ligado a um carbono e a outro carbono. Se ele está ligado a 2 carbonos, ele é, isso, secundário. Próximo carbono, esse carbono aqui está ligado a esse e a esse. Então, ele vai ser um carbono, exato, secundário, ok? Esse próximo carbono, esse carbono aqui, ele está ligado a um carbono aqui e outro carbono aqui. Esse aqui, ele está ligado a um oxigênio. Então, só conta os carbonos, tá? Os carbonos que ele vai estar ligado. Não conta o oxigênio. Então, ele só está ligado a 1, 2 carbonos. Então, ele vai ser secundário. Esse carbono agora. Esse aqui, ele está ligado a um carbono, ligado a outro carbono, 2, ligado a esse carbono aqui embaixo. Então, ele está ligado a 3 carbonos. Se ele está ligado a 3 carbonos, ele é terciário, ok? Então, esse carbono aqui de baixo, ele está ligado a apenas um carbono. Então, ele vai ser primário, ok? E esse próximo carbono aqui, ele também só está ligado a um carbono. Então, ele é também primário, ok? Vamos para a letra B. Antes de tudo, colocar os carbonos, colocar as bolinhas, tá? Para representar os carbonos, para não esquecer de nenhum deles. Então, vamos lá. Esse carbono aqui, ele está ligado a 1, 2. Então, ele vai ser secundário. Esse outro também está ligado a 1, 2. Então, também secundário. Esse aqui de cima está ligado a 1, 2, 3. Então, ele é terciário. Esse de cima aqui está ligado a 1, 2. Então, ele vai ser secundário. Esse aqui, ele está ligado a 1, 2. Então, ele também é secundário. E por último, esse carbono aqui, que ele só está ligado a um carbono, ok? Então, ele vai ser primário, ok? Então, a aula termina por aqui. Espero que tenham gostado da aula. Se inscrevam no canal, dê um like, comentem, tirem suas dúvidas, ok? Até a próxima aula.
Tchau, tchau!